Oi, gente, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. É uma aulinha de revisão sobre os programas, né? O primeiro deles, o Adobe Illustrator. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tela inicial do Adobe e sobre como criar um documento. Eu já vou pedir desculpas pela qualidade do som. Eu tô tendo que usar o próprio microfone do computador, tá? Que não seria o ideal. E por causa dele, nós vamos acabar capturando alguns sons do ambiente, né? Então vocês vão ver carro passando, uma obra que está aqui perto. Peço desculpas, vou tentar falar um pouco mais alto e editar o máximo que eu conseguir, tá bom? Então vamos lá. Gente, abrindo o Illustrator, tá? Sem muito mistério. Ele parece com os outros programas da Adobe, ok? Aqui, se você logou com a sua conta, vai provavelmente aparecer o seu nome, tá legal? E aqui em cima aparece o seu ícone. Se você clicar nele, não vou clicar nele agora, mas se você clicar nele, vai te direcionar para a sua conta do Creative Cloud. Tudo bem? Normal. Aqui em cima nós temos a barra de arquivo, editar, objeto, a barra de comandos, tá bom? Do programa. Ela vai continuar aqui em cima, mesmo depois que a gente criar o nosso documento, tá legal? Se clicamos aqui em arquivo, nós vamos abrir essas opções aqui. A primeira delas é novo, então ele vai nos direcionar para a tela de criação de novo documento, tá? Para selecionar as definições. Novo a partir de modelo. Modelo seriam as configurações de documento que você já tem salvas, tá? Então você baixou ou você fez outro dia no programa, você pegou da internet, tá legal? Você vai clicar aqui em modelo. Não é nosso caso. Abrir, vai abrir um arquivo que você já fez, tá? No Illustrator a gente consegue abrir arquivos AI. AI é o documento de trabalho do Illustrator. É um documento editável. Também podemos abrir PDF. PDF, aquele documento de texto, tá bom? No Illustrator também dá para editar PDF. Não é tudo que a gente consegue modificar no PDF, mas o Illustrator ele quebra um galho quando você tem algum arquivo com alguma informação errada, não está com o Acrobat no seu computador, pode usar o Illustrator. Além disso, se você quer abrir uma foto, quer abrir uma imagem para começar seu trabalho, pode vir pelo Abrir também. Abrir arquivos recentes, vai fazer uma lista de todos os arquivos que você já tem, que você tinha trabalhado recentemente, de uma maneira fácil para você não ter que entrar dentro da sua pasta, ficar procurando no seu computador o arquivo. Procurar no Bridge, ele vai procurar no sistema de arquivos do Adobe, tá? Precisa ter uma conta, também agora pra gente não é interessante, tá bom? Esses outros comandos não serão úteis para nós no momento, porque ainda não abrimos um arquivo, tá? Nessa tela inicial, o que importa seria esses primeiros aqui. E além deles, nós temos o sair. Se você quer sair do programa, você pode ou clicar nesse sair, ou então vir no xizinho, igual qualquer outro programa de computador. Beleza! Então, explicada essa primeira barra aqui, vamos voltar para a nossa tela inicial. Já expliquei que aqui a gente consegue ver a nossa conta. Agora vamos para esta barra da esquerda, tá legal? Esses tópicos aqui. Início, essa é a nossa primeira janela. Aprendizado, ok? É uma janela de tutoriais. Eles estão todos em inglês. Talvez algum deles possa ajudar pelas imagens, tudo bem? Aqui embaixo, seu trabalho. Então, coisas que você salvou, que você utilizou o Illustrator. Documentos na nuvem são aqueles que você salvou na nuvem. Lembrando, gente, salvar na nuvem é a mesma coisa que salvar na internet. É como utilizar um drive, tá legal? Você não precisa salvar numa pasta, não precisa ser num pendrive. Ele vai salvar dentro da sua conta do Creative Cloud. Se você seleciona a opção salvar na nuvem, então você vai precisar, quando utilizar o Illustrator de novo, entrar com a sua conta do Creative Cloud para conseguir encontrar os seus documentos. Compartilhados com você são documentos que outras pessoas fizeram
e compartilharam com a sua conta do Creative Cloud. Se você está fazendo um projeto em conjunto com alguém, você provavelmente vai utilizar essa opção, tá? Vai compartilhar, colocar a conta de outra pessoa, compartilhar com ela. Excluídos, esse é um lugar para você recuperar trabalhos que você excluiu, mas às vezes foi sem querer, às vezes precisa recuperar alguma coisa dentro desse projeto. Ele vai ficar por um tempo aqui. Não confiem demais nessa aba de excluídos, porque a qualquer momento o Illustrator pode simplesmente apagar definitivamente seus projetos. Deixem para fazer a filtragem de trabalhos, a filtragem de arquivos quando vocês terminarem o projeto, porque aí sim vocês vão saber o que é realmente necessário e o que pode ser eliminado. Vimos a barra, vimos essa área esquerda, agora vamos ver essa área principal, certo? Muito bem. Aqui, primeiramente, ele vai mostrar quais são os tamanhos, as definições mais comuns. Então, temos A4, cartão postal comum, que seria um tamanho comum para websites, tá bom? iPhone X, HDTV, que nada mais é do que a proporção 16:9, a gente já tinha comentado, e mais predefinições. Lembrando que se eu clico em mais predefinições, ele vai abrir para mim a minha janela de criação de novo documento. Nada demais por enquanto. Aqui embaixo eu tenho os meus documentos recentes. Tá legal? Então, o primeiro vai ser o mais recente e o último o menos recente. Agora que a gente já viu essa tela inicial, vamos então criar um documento. Existem 3 maneiras para criar um documento aqui nessa tela. Primeira, arquivo, novo. Segunda, criar. E terceira, mais predefinições. Eu acho que a mais óbvia é esse criar, então vamos por ela por enquanto. Criar. Criar, ele vai me abrir essa janela, novo documento, tá bom? Onde eu vou conseguir definir o tamanho do meu documento, o modo de cor, se ele vai ter sangria, tá? Qual vai ser a definição dele, quantos pixels por polegada o meu documento vai ter, tá bom? Então, essa é uma parte muito importante. Você precisa já ter essa informação de qual vai ser o tamanho do seu arquivo antes de começar. Eu consigo mudar o tamanho do meu arquivo quando eu já abri ele? Consegue, eu vou mostrar como nas próximas aulas. Mas é o seguinte, facilita muito o seu trabalho você já ter uma noção do que você precisa. Você vai fazer algo impresso? Vai ser de um tamanho A4? Vai ser um tamanho um pouquinho menor? Vai ser um tamanho de uma carta? Isso é legal você já saber, tá? Se você é esquecido, já tenha tudo anotadinho. Modo de cor, muito importante você já saber antes de começar seu arquivo também. Então vamos lá. Primeiro, recentes. Recentes são os formatos, são os tamanhos que você recentemente utilizou para fazer outros trabalhos. Eles vão aparecer aqui. Se é a primeira vez que você está abrindo, provavelmente o seu recente não vai ter nenhum formato normal. Salvo são os formatos que você salvou. O Illustrator, ele deixa você personalizar algumas opções. Então, você pode personalizar o tamanho, como eu já falei, personaliza as cores. Se tem alguma coisa, algum formato específico que você quer criar para o seu documento, fica aqui no salvo, tá bom? Dispositivos móveis. Dispositivos móveis são os formatos adequados para celulares. Se eu clicar aqui e exibir todas as predefinições, ele vai me mostrar vários tamanhos de celular. Tudo bem? Web, exibir todas as predefinições. O Web, ele me mostra tamanhos para sites, tamanhos para computadores. Impressão, ele vai me mostrar tamanhos de papel, tá? Tabloide, A4, A3, tamanhos comuns de impressão, tamanhos de papel. Filme e vídeo também são formatos de tela, muito ligado à definição, 4K, 2K, são 8K, são formatos que estão ligados à definição. Lembrando, definição é a quantidade de pixels
por área, tá bom? O tamanho seria só a medida, a largura e a altura. Agora, quantos pixels eu tenho dentro daquele tamanho vai implicar em maior ou menor definição. Quanto mais pixels, eu tenho mais definição, uma imagem de melhor qualidade. Quanto menos pixels, menos definição, menor qualidade. Arte e ilustração, se eu abrir aqui, são formatos mais ligados à arte, tanto digital, tá? Então, ó, 1920 por 1080, quanto impressa, tamanho A4, uma folha de papel normal. Então, o Illustrator ele já está te ajudando, dividindo essa área em formatos que podem ser interessantes para trabalhos diferentes. Então, vamos supor que eu tenha vindo aqui em Web para criar o meu arquivo. Eu quero que ele seja Web grande, 1920 por 1080. Na real, esse daqui é um tamanho bem comum para sites, para tamanhos de coisas para a internet, tá? Esta barra da direita, esse espaço com as informações, é onde a gente consegue editar o nosso arquivo. Se eu quero que ele já venha com as próprias configurações que o Illustrator está me indicando, é só clicar e vir aqui no Criar, normal. Mas de vez em quando você precisa editar algumas coisas. Aí a gente usa essas opções da direita. Primeiro, nós temos largura e altura. Antes de vir mexendo na largura e na altura, você precisa conferir qual é a unidade. Ok? O Illustrator e vários programas digitais, eles vão trabalhar com diversas unidades de comprimento. Então, assim como a gente conhece bem o milímetro, o centímetro e o metro, também existem algumas outras que são importantes para o design, que é o pixel e o pontos. Tá legal? Essas outras unidades, paicas, polegadas, pés e polegadas, jardas, não são tão utilizadas normalmente, né? Não são unidades que a gente conhece. Mas para um trabalho mais específico, saibam que ela também está aqui. Ok. Pixels é a unidade utilizada para arquivos digitais. Ah, mas o Illustrator não é um programa de vetor? Eu lembro que vetor não tem pixel. Sim, vetor não tem pixel. O Illustrator, os arquivos dele não vão trabalhar com pixels. Então, por que pixels está escrito aqui nas unidades de medida? Gente, o pixel aqui é como se ele funcionasse como uma régua. Ele vai medir as suas coisas, mas ele não vai fazer parte da sua forma. A sua forma é um vetor. O pixel vai apenas medir. Porque o vetor, ele não tem uma unidade de medida dele. Ele é só um jeito de construir as coisas, tudo bem? Então, no digital a gente usa pixels. Para impresso, posso utilizar pontos, mas é uma medida um pouquinho enganosa, tá? Então, o melhor para impresso é milímetros e centímetros. Algo muito grande, você pode até confiar no metro, como um outdoor, por exemplo. Mas é uma situação um pouco fora da curva, né? Então, beleza. Defini que a minha unidade vai ser pixels. Agora, eu estou livre para editar a largura, e a altura. Só vir aqui, escrever o formato que você quer, tudo bem? Aí ele já vai começar a editar, ele vai fazer um documento com este formato para você. Por enquanto, eu vou deixar nas configurações padrão do Web grande, só para mostrar que é editável. Orientação. Você pode começar com a sua prancha. Prancha é a sua parte branca, é a área que você vai trabalhar. Você pode começar com a sua prancha ou na vertical ou na horizontal. Ó, observa que quando eu clico, ele já troca os números aqui. Eu vou deixar a minha na horizontal e eu vou fazer uma prancheta só, tá? Prancheta, mesma coisa que prancha. Sangria, por enquanto não vamos falar, eu vou fazer uma aula sobre ela, tá bom? Opções avançadas. Em opções avançadas eu tenho modo de cor, tá? Cores RGB ou cores CMYK. Lembra, RGB para digital, CMYK, cores impressas. Se eu clicar em CMYK, as cores do meu documento elas vão ficar um pouquinho mais apagadas. Não vai ser uma cor tão fiel
ao que eu realmente queria. Então, no digital, é sempre RGB, tá bom? Coloquem sempre a configuração de cor certa, porque se depois vocês forem editar, pode dar problema. Efeitos de rasterização é a definição da sua imagem. Então, lembra que eu tinha comentado? Quanto mais pixels tiver na sua imagem, melhor a qualidade. Uma coisa ruim é, quanto mais pixels você colocar, então se eu venho aqui direto no alta, quanto mais pixels tem o meu arquivo, mais pesado ele fica. Então, ele vai consumir mais memória do meu computador, talvez seja mais difícil de salvar e talvez até trave o meu computador na hora que eu estiver trabalhando. Para um arquivo digital, 72 pixels por polegada já está ótimo. Tá? 300 a gente geralmente utiliza em arquivos impressos. Mas no digital, o 72 já quebra um galho. Modo de visualização, a gente deixa no padrão. E já podemos apertar o criar. Beleza. Gente, essa foi a primeira aula. Muito obrigada. Vejo vocês na próxima.